Estamos vivendo mais, mas também estamos ficando mais tempo doente. O que adianta você viver 90 anos e estar desde os 70 doente? O negócio não é só acrescentar dias à sua vida, mas, sobretudo, acrescentar vida a seus dias. Você começa a morrer quando as suas recordações começam a ficar mais fortes que as suas aspirações. Quando você começa a conjugar o verbo no passado, eu fui, eu fiz, eu era. Se você observar uma pessoa que está no processo de morrendo aos poucos, você vai ver que ela conjuga o verbo no passado. Então a primeira coisa que nós temos que começar a fazer, independente da idade, é começar a conjugar o verbo no futuro. Você tem que concentrar no futuro. Sabe por quê? Porque é lá que você vai viver o resto da sua vida. O passado já passou, tem nada que você possa fazer. O segmento da população que mais cresce nos dias de hoje é dos centenários. São pessoas com mais de 100 anos. Essa é uma tendência que ocorre no mundo. Mas existem lugares, que nós vamos discutir aqui especialmente, chamado das zonas azuis. O primeiro que eu coloquei aí é o arquipélago de Okinawa, no Japão. O segundo região da zona azul que eu quero discutir com você é uma região da Sardenha. O terceiro, a Península de Nicoya, na Costa Rica. O Vale Vilcabamba, fica no Equador. E no próximo, a ilha de Icária, na Grécia. E finalmente, a cidade de Loma Linda, na Califórnia. Aí você deve estar perguntando, mas é genético? Não, não é genético, porque quem muda daí para outros lugares não vive tanto. Existe alguma coisa no costume aí, que nós vamos ver o que elas têm de especial, o que existe de denominador comum entre esses povos, porque é isso que você está procurando, é ter 105, 108, 109 anos de idade e continuar andando de bicicleta, e continuar praticando arte marcial, e continuar em competição intelectual. Não é isso que você está querendo? Então, isso é envelhecer sem ficar velho. Mas isso aí é muito bonito no livro, né? Essas regiões todas. Eu quero saber como que você cria a sua própria zona azul. Primeiro, o perdão não modifica o passado, mas expande o futuro. Você que está aí nos assistindo e que tem um ressentimento no seu coração, ou contra o seu pai, ou contra a sua mãe, eu acho que está na hora de você deixar isso, porque você vai, eu não vou perdoar o meu pai pelo que ele me fez. Onde é que está seu pai? Ele já morreu. Ele vai ficar muito sem dormir essa noite por causa disso. Essa falta de perdão, você que está sofrendo. Então, perdoar, antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência. Só não perdoa quem é burro. Se você não está perdoando os seus entes queridos, com quem você... Bom, uma coisa é uma pessoa que não é nada da sua família, que veio e te fez mal. Vai cuidar na vida dela, você vai cuidar na sua. Mas eu estou dizendo os entes queridos da sua família, porque se você tem problema com seu pai, você tem problema com todos os homens que você encontra. Se você tem problema com a sua mãe, você tem problema com todas as mulheres que você encontra. Então você perdoar seu pai, perdoar sua mãe, no fundo você está perdoando o mundo e você vai viver mais. Então uma coisa que eles descobriram nesse estudo das zonas azuis é que esse pessoal todo, desses lugares todos, não guardavam ressentimento. Próximo, tenha um propósito de vida, que é o Ikigai. Então, a pessoa que vive muito, ou ela quer, o propósito dela é ir brincar com os netos, o propósito dela é encontrar com os amigos, tem que ter alguma coisa grandiosa para você fazer. Então, eu ter esse propósito de vida faz toda a diferença. E eu tenho que, o céu é o limite, eu tenho que aprender a trabalhar com a imaginação. Entre onde eu estou e onde eu quero chegar, existem obstáculos, mas eu posso interpretá-los como obstáculos ou eu posso interpretar como etapas. Como que eu faço essa distinção? Se eu manter o meu foco na minha meta, o que eu encontro entre onde eu estou e a minha meta deixa de ser obstáculo e passa a ser etapas. Então eu tenho que imaginar aquilo que parece impossível hoje, porque aquilo que é impossível, só é impossível até que alguém faça. Deixa de ser impossível. Então, se eu consigo imaginar coisas que os outros não conseguem, eu vou conseguir atingir coisas que os outros não atingem. Primeiro, o que é o seu Ikigai? E segundo, o que é o seu Moai? Os japoneses nos ensinam de Okinawa.
Uma coisa chama Ikigai. E qual o seu Moai? Saiba escolher os seus amigos, é o Moai. O Sócrates já dizia, diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Se você está querendo nadar, voar com águias, você não pode morar em terreiro de perus, porque peru não voa. Então você tem que ver o que você está almejando e as pessoas que vão te apoiar. Qual é o grupo de pessoas em volta de você que você compartilha a vida? Como é que é a sua vida familiar? Como é que é o seu ambiente? O quanto que você compartilha? Entendeu? Isso é muito importante. Por exemplo, se você encontra um parceiro, uma parceira, se você tem alguém que faça isso com você, faz toda a diferença. Porque você está criando o que se chama de Moai. Entendeu? Alguém está te dando, está estimulando. Um estimula o outro, que estimula o outro, que estimula o outro. Próximo. A lagarta, o casulo e a borboleta têm o mesmo DNA, têm o mesmo genoma, mas têm epigenoma diferente. Eles têm o mesmo DNA, a mesma sequência, tudo igualzinho. E do mesmo modo que aqui está sendo modificado o epigenoma, eu posso modificar a expressão gênica no meu DNA, dependendo, por exemplo, da minha alimentação, dependendo da minha atividade física, dependendo do meu sono reparador, dependendo da quantidade de água que eu bebo. Então tem uma série de fatores, que é multifatorial, que vão para o lado certo ou vão para o lado errado, que eu posso fumar, eu posso beber, aí vai para o outro lado. Então não adianta você ficar reclamando, eu não recebi um bom DNA. Não, você precisa trabalhar bem o DNA que você recebeu. Quando você está jogando baralho, não adianta você ficar reclamando que as cartas que você recebeu são ruins. Você tem que jogar o melhor que você sabe jogar com as cartas que você tem na mão. Então você recebeu um DNA, use a parte de cima, que ele vai expressar as coisas boas e vai inibir as coisas ruins. Seja fisicamente ativo. O que eles descobriram? Eles não vão para a academia levantar peso. Eles não vão andar na esteira. Eles têm uma atividade física o dia inteiro. Eles andam, eles sobem morro, eles descem morro, eles sobem escada, eles descem escada. Eles fazem coisas normais, eles não têm aquela história de ficar lá repetindo. Então é bem diferente a abordagem. Você tem que procurar algo que lhe agrade, você gosta de caminhar, você vai montar suas caminhadas, mas que ao mesmo tempo seja prazeroso e não tenha sofrimento. Então você tem que estar fisicamente ativo. E nessa atividade física, 4 coisas se destacam. Você tem que ter algum exercício nesses que você faz, que tem uma certa resistência, senão você não vai aguentar a segurar o seu bisneto no colo. Você vai ter que ter uma atividade que lhe dê fôlego, que é a chamada atividade aeróbica. Você vai ter que ter uma certa flexibilidade, senão você não é capaz de pegar o que caiu no chão. E você tem que desenvolver um certo equilíbrio, porque você vai ver aqui daqui a pouco, eu vou mostrar, que nos Estados Unidos, 50% das pessoas com mais de 65 anos caem pelo menos uma vez por ano, porque perde o equilíbrio. À medida que nós vamos envelhecendo, vai enfraquecendo a nossa musculatura, a nossa resistência vai diminuindo, nós vamos tendo menos fôlego, nós vamos tendo menos flexibilidade e nós vamos ter menos equilíbrio. Próximo. Saia da mesa ainda com fome. Isso é muito interessante. Isso foi Confúcio que primeiro colocou isso. É o seguinte, você, enquanto você está comendo, você pergunta assim, acabou a fome? Que é diferente de você perguntar, estou satisfeito. Quando você diz, eu estou full, eu estou satisfeito, eu estou cheio, já passou do ponto. Porque você, para ficar full, para ficar cheio, para ficar satisfeito, você tem que aumentar um hormônio no corpo, que vai lá no hipotálamo e causa você não querer mais. Esse hormônio chama leptina. Só que se você aumenta a leptina todas as refeições, você acaba desenvolvendo resistência leptínica, que é um precursor da resistência insulínica. Uma coisa simples, que vem sendo praticada por milênios, é você comer para encher só 80% do estômago. Você tem que sair da mesa sabendo que você podia até comer mais. Mas você escolhe, porque ao invés de você perguntar, eu estou satisfeito, você pergunta assim, acabou a fome?
A fome acabou. Você podia até comer mais, mas já não é por fome mais, é por apetite. Então, uma coisa simples, extremamente sábia, praticada por todos os habitantes de Okinawa. O pessoal da Sardenha, eles têm um vinho especial chamado Canonal, extremamente rico em polifenóis. Quer dizer, um cálice, uma taça por dia desse tipo de vinho funciona como se fosse um remédio. Procure ingerir fermentados, nós já conversamos sobre isso, principalmente natto, miso, tempê, tá? Que os japoneses ingerem, porque isso vai abastecer a nossa microbiota intestinal. Então, se você quiser ter saúde, você tem que ter uma microbiota intestinal saudável. Se você quiser ter uma microbiota intestinal saudável, alimentos fermentados ajudam. Você vai ter que decidir que tipo de alimento fermentado que você vai incluir no seu dia a dia. Crie tempo para relaxar. Às vezes pode ser até trabalhando, porque se você gosta, se o seu foco é trabalhar, para você trabalhar é amor em ação. Então, mas você tem que ser uma coisa que você se sinta muito bem. Se o hobby seu e o seu trabalho é a mesma coisa, na realidade você não tem um trabalho, você tem um hobby. Mas do ponto de vista prático, que é o que interessa aqui, do ponto de vista médico, nesse próximo slide, eu vou mostrar para você o que nós chamamos de medicina, da posição de Trendelenburg. O que ela se caracteriza? Os pés estão mais elevados do que a cabeça. Se você chegar em casa, deitar no sofá e colocar os pés para cima, só o fato de você fazer isso, você estimula o seu parasimpático. Nós temos dois sistemas nervosos autônomos atuantes. O simpático durante o dia e o parasimpático durante a noite. Quem não consegue desligar do simpático não dorme, porque dormir é parasimpático. Então, se você tem dificuldade de desligar, eu recomendo que você chegue em casa e arrume uma posição onde os seus pés fiquem mais altos que a sua cabeça. Em questão de minutos, 2, 3 minutos, começa a equilibrar o seu parasimpático simpático. E você, naquela noite, você vai dormir melhor. E aumente o seu envolvimento social. Sinta-se útil. Você, quando coloca a sua cabeça no travesseiro à noite, você tem que perguntar o seguinte: custei mais do que contribuir ou contribuir mais do que custei para o universo? Essa pergunta recorrente, feita toda noite: hoje eu custei mais do que eu contribuí ou eu contribuí mais do que eu custei? Isso faz toda a diferença. Porque enquanto você estiver contribuindo mais do que custando para o universo, você é um privilegiado, porque isso vai retornar para você de uma forma ou de outra. E o universo vai conspirar mais facilmente a seu favor. Isso, o trabalho em conjunto, você ter pessoas para te apoiar. Você tem que, é o que o japonês chama de moai. Moai você ter um grupo de pessoas que te apoiam, porque a solidão facilita o adoecimento. Eu quero dizer para você que a vida é uma sequência de olá e até logo.